Eu já queria passar agora para a nossa quarta mesa. Nós vamos abordar um assunto também bastante prevalente na clínica odontológica, que é a DTM, a disfunção temporomandibular. Então, essa próxima mesa vai tratar da medicina tradicional chinesa e seus benefícios nos casos de disfunção temporomandibular. E para compor essa mesa, eu tenho a alegria de convidar as queridas professoras Delane Viana Gondim. Ela é cirurgiã dentista, especialista em acupuntura, é mestre em ciências fisiológicas e doutora em ciências médicas, e é também professora adjunta do Departamento de Morfologia da Universidade Federal do Ceará. E também a professora Érica Brasil, cirurgiã dentista, especialista em acupuntura, ortodontia e ortopedia funcional dos maxilares. Ela é instrutora de yoga e educação somática, coordenou o ambulatório de acupuntura da Associação Brasileira de Odontologia do Ceará entre 2012 e 2018, é mestranda do programa de pós-graduação em odontologia na área de saúde coletiva da Universidade Federal do Ceará e extensionista do Grupo de Atenção Integral e Pesquisas em Acupuntura da mesma universidade. A Érica ministra cursos, palestras, workshops sobre abordagens integrativas e não farmacológicas no tratamento da dor crônica, no Brasil e em outros países da América Latina. Professoras, muito obrigado pela presença de vocês. Vocês estão com a palavra. Boa tarde. Vocês estão vendo o compartilhamento da tela? Por favor. Ainda não. Não? Então, espera aí. Só um minuto. Então, eu vou aproveitar para dar o meu boa tarde também a todo mundo. Prazer participar mais uma vez do Encontro SOBA. Eu pude participar do primeiro encontro, mas a viagem às vezes nos impede de estar juntos, então agora esse formato online nos proporciona, apesar de não ter o aconchego do encontro presencial, né? E agora, gente? Sim, estamos vendo. Perfeito. Ótimo. Bom, eu estava passando agora a palestra das professoras, né, Roberta e a professora Cristina Bossato, e sobre o tema de ansiedade, e assim, a gente passou nesse minuto por um processo de ansiedade bem grande, porque não estava conseguindo abrir o PowerPoint, mas graças a Deus deu tudo certo, gente. Então é só as emoções realmente desse mundo virtual, né? Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer, né, a oportunidade de estar aqui junto com a Érica, né, como foi bem falado até pela Roberta e pela professora Cristina também, a questão dessa complementaridade, né, desse fluxo do yin e do yang. Então, a gente tem também essa energia muito bem sincronizada, né, com eu e a Érica, a gente se conhece há um pouco mais de 20 anos, né, então trabalhamos na área de acupuntura, ela muito mais voltada para a parte, né, da filosofia e aplicações dentro da medicina chinesa, e eu, como dentro da universidade, na parte de pesquisa, acabo tendo que fazer, né, muitas vezes esse link muito mais forte com a parte de pesquisa. Então, queria agradecer muito, né, em nome do presidente, então, da Sociedade Odontológica Brasileira de Acupuntura, professor e amigo Hélio Sampaio, tá? E realmente, como a Érica falou, a importância, né, desses encontros virtuais para a gente continuar conversando, continuar na parte de divulgação, promoção de eventos, né, promoção, portanto, da parte científica, né, então, se realmente nós não estivéssemos passando por todos esses infortúnios, né, dentro dessa pandemia, teríamos a oportunidade de estar no encontro presencial, mas talvez não tivesse essa conjunção de tantas pessoas podendo se encontrar nesse momento, né. Então, é isso, estamos em processo de transformação, e dentro desse processo de transformação, a gente pensa, né, nessa mudança do pensar e agir. Isso se reflete em todas as áreas, né,
inclusive a nossa, né, voltada para a medicina tradicional chinesa, voltada também para essa conciliação entre a parte de medicina chinesa e a medicina ocidental, né, então é importante a gente ter essa união, essa confluência de ideias, né, e essa é a nossa proposta, tá? Então, para a gente falar um pouquinho só sobre a questão da DTM, né, falar um pouquinho só da parte de articulação temporomandibular, né, que ela se desenvolve ao longo ainda do tempo, aí nas primeiras 8 semanas, né, de vida gestacional, ela deriva, portanto, do desenvolvimento do primeiro arco branquial, e ela está sujeita a insultos desde esse momento, né, de desenvolvimento até injúrias pós-natais, tá? E essa articulação, ela pode sofrer processos inflamatórios, como qualquer articulação do nosso corpo, né? Ela vai refletir também com todos os sinais da inflamação, com edema, calor, rubor, perda de função e dor, né? Devido à liberação de mediadores inflamatórios, tais mediadores inflamatórios, né? Eles se ligam, né, a receptores que ficam nas terminações nervosas periféricas, né, dos neurônios, né, levando à abertura de canais de sódio de voltagem dependente, levando, portanto, uma redução do limiar de excitabilidade da fibra neuronal, ficando mais fácil, assim, de disparar um potencial de ação e ter como resposta a resposta dolorosa. Então, esse mecanismo fisiológico a gente conhece muito bem dentro da nossa forma dentro até da nossa graduação, né? Mas quando a gente fala, né, desse processo doloroso, esse processo doloroso, ele pode levar à cronicidade, e a dor, ela deixa de ter somente o caráter biológico e passa a ter o caráter também psicológico, né, refletindo também na qualidade de vida desse paciente, podendo levar a alterações também de qualidade de sono, né, que muitas vezes esses pacientes que têm DTM nos apresentam. Para a gente refletir um pouquinho em relação ao que acontece na clínica, né, e o que acontece também na parte experimental, eu trouxe para vocês só um trabalho que realmente ele fica na base da pirâmide, né, que é a parte de modelos experimentais, mas ele serve muito para a gente refletir sobre as formas de tratamento que a gente pode utilizar. Então, esse modelo, ele foi utilizado em ratos, né, e nessa primeira, a imagem à esquerda, a gente vê uma articulação saudável, né, com o côndilo, com a cartilagem articular, o disco articular, né, e aqui um côndilo onde ele recebe uma injeção de um agente pró-inflamatório, tá, que é o MBSA, que ele causa uma artrite similar a uma artrite reumatoide, só que ela é local, ela causa, portanto, uma monoartrite. Com 2 injeções, você já percebe uma perda, né, desse espaço infradiscal e a presença também de uma inflamação aqui na membrana sinovial. E com 3 injeções, a gente vê realmente que há um espessamento do disco, né, com a redução do espaço infradiscal e a presença aqui bem evidente de um infiltrado inflamatório na membrana sinovial. Tá? Então, vendo mais de perto essa membrana sinovial, com 3 injeções, né, logo, quando esse animal ele recebe as 3 injeções e ele foi eutanasiado, né, com 24 horas, você percebe, portanto, o espessamento dessa camada, onde tem a camada de sinoviócitos, e também esse infiltrado inflamatório. Entretanto, quando se passa, né, depois dessa injeção desse agente inflamatório, 7 dias depois, a gente tem esse resultado, a articulação temporomandibular totalmente saudável, sem nenhum parâmetro, né, realmente inflamatório, como que mostrando que a articulação temporomandibular ela tem uma característica muito própria, que é uma característica de recuperação importantíssima, devido até uma característica particular dela, né, porque ela, diferente de todas as membranas sinoviais do nosso corpo, ela é revertida por fibrocartilagem, não por cartilagem hialina, né. Então, a gente observa que os parâmetros inflamatórios, né, eles reduziram, né, que a gente observa que com 7 dias o parâmetro inflamatório reduziu, entretanto, esse animal, ele fica ainda com
respostas de dor, ou seja, quando você faz o toque, né, com um aparelhozinho que a gente chama de Von Frey, esse animal responde com uma resposta dolorosa. Então, o que que isso pode dizer? O que que a parte experimental ela pode nos levar a refletir, né? Será que esse fato ele é reproduzido em pacientes portadores de DTM? Ou seja, será que na hora que a gente pega um paciente com DTM, que ele vem com 2, 4, 6 meses, às vezes até anos convivendo com um processo doloroso, será que ele tem uma inflamação periférica? Né? Então, isso aí nos faz refletir o que a gente tem que considerar quando recebe um paciente que precisa de um tratamento por DTM, né? Então, a DTM, ela tem esse caráter que ele é multifatorial, ele acomete 50% a 70% da população, em algum momento apresenta algum sinal, algum sintoma de DTM, né? Então, precisa a gente avaliar quais são os fatores ali presentes que podem ser mantenedores dessa disfunção, e outra coisa que a gente tem que pensar é qual o tratamento que a gente vai utilizar nesse paciente. Então, o que a gente sabe, o que a gente vê dentro dos consultórios odontológicos é uma aplicação muito direta da medicina ocidental, né? Voltada, portanto, à farmacologia, à utilização de analgésicos, anti-inflamatórios, antidepressivos, né? Ansiolíticos. Então, a medicina ocidental, ela tem essa característica, né? Muito mais voltada para a farmacologia, só que ele usa, né, o mesmo princípio mesmo princípio terapêutico para o tratamento da mesma doença. Então, o que isso nos leva a refletir? Né? Nos leva a refletir que a medicina ocidental, com todo o respeito que a gente deve ter a ela, né, ela não leva essa questão, essa particularidade, que é uma visão integral do corpo, né, a individualização do tratamento, avaliar a doença com um desequilíbrio energético, né? E a outra coisa é avaliar esse paciente dentro do contexto que ele está inserido, né? Dentro do contexto físico, contexto social, emocional, cultural. Então, a medicina tradicional chinesa, ela resgata, portanto, essa falha que a gente consegue observar bem dentro da medicina ocidental, né? E daí chega, portanto, a proposta, né, que é o do nosso encontro, é de que a gente faz com essa medicina tradicional chinesa, que um dos recursos que é o mais falado, mais comentado, mais estudado, o mais reconhecido pela comunidade científica, que é a acupuntura, né? Então, a acupuntura, ela é um recurso auxiliar, portanto, à prática odontológica, né? E aí, o que a gente vem fazendo, o que a gente vem propondo? Então, primeiro, que a acupuntura para tratamento de DTM, ela não é uma receita de bolo. Então, a gente não vai utilizar os mesmos pontos, né, para os mesmos pacientes. A gente precisa chegar ao diagnóstico, e esse diagnóstico, ele é o diagnóstico ocidental, no fato da gente diagnosticar qual é o distúrbio, né, se esse paciente tem uma DTM muscular, se é uma DTM articular, ou se é uma DTM articular, mas que já está com componentes musculares, né, então a gente precisa ter esse diagnóstico ocidental, portanto, né, todo o nosso tratamento ele tem que ser voltado para o diagnóstico pela medicina tradicional chinesa. Bom, então, quando a gente olha nas publicações, então, realmente reforçando o que já foi dito aí pelos colegas anteriormente, né? Então, hoje mesmo abri o PubMed, fui olhar com as duas palavras-chave, né, que é acupuntura e DTM, e a gente só encontrou 31 artigos, né? Então, 31 artigos, e desses artigos a gente tem muita revisão sistemática, tem meta-análise, né? Tem alguns artigos aí também que sairiam por não estar dentro precisamente do que é a acupuntura, né? Como a parte, né, do agulhamento seco. O agulhamento seco não é acupuntura, né? Apesar de muitas, pode alguns pontos serem coincidentes, mas ele não tem essa característica quando faz o planejamento do tratamento. Gente, esse som aí é porque meus vizinhos são jogadores, eles são gamers, Deus, vocês me desculpem, mas toda tarde é assim. Mas vamos indo. Então, eu trouxe para vocês, primeiramente, relatos de casos, né, do nosso, que foi da época que a gente coordenava o ambulatório de acupuntura, né, que foi coordenado um tempo por mim, depois pela Érica, né,
E hoje, pela questão de trabalhos mesmo, que é a questão com a parte de pesquisa, né, tanto eu como a Érica tivemos que sair desse ambulatório e que hoje está com outros colegas, né, dando continuidade. Mas esse caso foi de uma paciente de 42 anos, né, e ela chegou dentro do ambulatório, falando que tinha usado o aparelho ortodôntico, né, há 10 anos ela tinha começado a utilização do aparelho ortodôntico, e que a partir daquele momento ela tinha algumas dores, né, e ela refletiu também, né, que 3 anos antes de procurar o atendimento no ambulatório, ela tinha luxado a mandíbula, né, durante a cirurgia, né, para a remoção das tonsilas palatinas. E essa paciente, ela chegou com estalido, cefaleia diária, limitação de abertura, crepitação, dores nos ombros e no pescoço. E ela tinha uma limitação de abertura de boca muito importante. Era tão importante que eu solicitei a radiografia panorâmica da época que ela utilizava aparelho ortodôntico. Eu não acreditava que ela utilizasse, ela tivesse colocado anéis, alguma coisa desse tipo. E ela trouxe a radiografia panorâmica. E na radiografia a gente já via um comprometimento articular, né, a própria aqui, o formato do côndilo, tanto direito como esquerda, a gente vê a presença aqui de osteófita, a gente vê aqui a presença de uma reabsorção, então a gente tem toda essa modificação. Outra coisa, né, na hora dos movimentos de abertura, a gente via que o côndilo, tanto o côndilo direito como o côndilo esquerdo, eles não chegavam, né, a transladar até a região da eminência articular, tá? E aí ela se apresentava com essa limitação, né, de abertura, ela tinha muitas dores no pescoço, quando ela abria a boca, toda a musculatura dela de pescoço era acionada, né, porque ela realmente fazia uma força muito grande para fazer esse movimento, né. Então, foram utilizados pontos à distância, né, pontos à distância, de acordo com o diagnóstico dela, e também pontos locais, né, a gente sabe que tem, próxima região da articulação temporomandibular, nós temos pontos, né, que são realmente muito próximos da articulação, como o ponto ID19, o ponto VB2, né, e pontos dentro do meridiano do estômago também, então foram também utilizados, tá? Então aqui a gente observa aqui a colocação de pontos, né, a colocação aqui no ponto VB20, E5, E6, E7, e aqui D19. Essa paciente, com 7 sessões, né, ela apresentou uma melhora muito significativa de todas as questões de dor que ela referia, né? Então, ela tinha muita dor nas articulações, ela tinha muita dor de ombro, pescoço, né? Então, ela tinha uma dificuldade também de conciliar o sono. E aí ela nos referiu, né, depois de 7 sessões, uma melhora significativa em relação à redução da intensidade da dor em ATM, ombros e pescoço, reduzindo significativamente, né, a quantidade de medicações, né, que ela fazia uso para conseguir conviver com aquela dor crônica que a acompanhava durante tantos anos, tá? E outra coisa que ela referiu e que já nos deu um alerta desde aquela época foi a questão da melhoria da qualidade do sono dessa paciente, né? E a gente sabe que a influência da importância de um sono, né, eficaz para que faça uma recuperação, principalmente a parte de recuperação muscular. Então, a gente se preocupa realmente bastante quando com pacientes com DTM, porque geralmente eles também eles relatam também muitos distúrbios em relação à questão do sono, tá? Então, o que houve com essa paciente? Essa paciente com uma DTM de ordem articular, a gente conseguiu controlar, melhorar a qualidade de vida dela em relação à questão de dor, sono e humor, mas, lógico, ela tinha um impedimento mecânico, né? Então, a questão de abertura de movimento, a gente não conseguiria, portanto,
tratar, mas já deu uma qualidade de vida melhor para ela, e ela foi encaminhada, portanto, para outros profissionais, né, foi fazer viscosuplementação com ácido hialurônico para permitir uma melhora, né, de abertura, fez esse tratamento, ela não melhorou, né, ela não teve uma melhora na questão de abertura de boca, e essa paciente, ela decidiu só fazer manutenção, realmente, com a acupuntura, porque ela não queria se sujeitar a uma cirurgia, né, era uma paciente já há 42 anos, então ela disse que se ela continuasse, né, se ela conseguisse controlar a intensidade da dor dela, então ela não queria se submeter à cirurgia, né. Outro caso que realmente também foi muito interessante para a gente foi uma paciente de 43 anos que ela chegou no ambulatório, e uma das coisas que foi bem interessante é que ela vinha ela foi encaminhada do otorrino lá da universidade, lá do hospital universitário, que sentindo todas essas questões de cefaleia diária, tontura, estresse, estalido, crepitação, zumbido, tinha um desvio no movimento de abertura da boca, dor muscular na região de masséter, suboccipitais, temporal. Então, ela foi diagnosticada dentro do grupo de estudos de dor, que é o GEDO, lá da UFC, como portadora de DTM, né? E o otorrino tinha encaminhado essa paciente para o ambulatório de dor, exatamente achando que toda essa sintomatologia que ela tinha estava relacionada unicamente à questão da DTM. Então, assim, não que ela não tivesse, ela tinha todas as características de uma DTM. Só que ela, na hora do diagnóstico, ela deu uma fala que para mim foi muito importante. Ela disse que tudo isso começou depois que ela teve uma dor, né, aguda no ouvido direito, e que com essa dor ela perdeu 90% da audição do ouvido direito. Então aquilo para mim foi ligou a chave de que talvez e tivesse coisas a mais, né? Então foi feito, né, primeiramente toda a parte de acompanhamento com a acupuntura, enquanto ela providenciava a parte de exames, né? E essa paciente, ela chegou com um quadro de dor extremamente na escala máxima de dor, né? Nota 10, realmente, na intensidade de dor. E essa paciente, até a sexta sessão, ela reduziu bastante a intensidade de dor dela, chegou até 2. Na sexta sessão, ela refletiu um aumento, né, de um pouquinho da questão de dor, ela mais relacionada com a questão de ansiedade dela, que foi o que ela refletiu quando ela chegou com os exames, né. Então, na sexta sessão, quando ela nos procurou, então, esse era o quadro dela, né, uma panorâmica realmente não nos dizia nada em relação à própria articulação. Entretanto, nesse exame de imagem, a gente observa que, na região aqui do processo mastoide, a gente vê desse lado, né, o lado dela esquerdo, as células, o processo mastoide, ele é formado por células aéreas, né, que são as células mastóides, e nesse lado direito, aparecia, né, não aparecia esses espaços aéreos, né, esses espaços aéreos estavam aqui preenchidos. Então, com a suspeita de um colesteatoma, né, que é um tumor no ouvido médio, que pode perfurar aqui a região de dura mata, invadindo, portanto, o sistema nervoso, causando uma complicação muito maior. Então, nesse caso, né, eu não poderia continuar com essa paciente tratando com acupuntura, né? Por que eu trago essas colocações para vocês? Eu trago essas colocações porque muitas vezes a gente que é apaixonado por acupuntura, muitas vezes a gente pensa que tratar tudo somente com medicina tradicional chinesa, né, tudo lançando mão somente da medicina tradicional chinesa, e às vezes a gente nós não devemos esquecer qual é realmente a nossa formação, né? Então, nós somos cirurgiões dentistas, então a gente precisa lançar mão, sim, de todos os cuidados, né, de diagnóstico e todos os recursos de exame de imagem para que
a gente não complique, portanto, o nosso paciente, não demore, né, uma possibilidade de tratamento mais eficaz, tá? Outra coisa que eu trouxe aqui para vocês, para mostrar, foi a questão de uma pesquisa recente de um aluno de doutorado, que tanto eu e a Érica, a gente participou, né, nós ficamos com um grupo, que era o grupo de tratamento com acupuntura. Então, eles fizeram uma comparação de tratamentos de pacientes, né, de mulheres que apresentavam dor crônica, né, por DTM muscular. Então, a gente foram selecionados, randomizados 96 pacientes, né, e eles foram divididos em 4 grupos. Dentro desses 4 grupos, a gente teve um grupo que ficou em observação, teve o grupo que foi tratado com amitriptilina e o grupo que foi tratado com amitriptilina e também com o uso de placas oclusais. E o outro grupo era o grupo acupuntura, tá? Então, um grupo onde tinha tratamento somente com a medicação que atua em sistema nervoso central, um outro que atua em sistema nervoso central e periférico, e outro grupo, que é o grupo acupuntura, que tem ação tanto periférica como também na parte central. Então, a gente observou que todos os três tratamentos, eles foram eficazes na questão de redução da intensidade da dor, né? Então, reduziram, portanto, os scores da escala visual analógica, né? Outra coisa importante que a gente trouxe, né, nesse resultado desse trabalho, foi que o grupo acupuntura, a gente não tem um padrão, assim, de dizer assim, quantas sessões a gente tem que estabelecer para ter uma melhora de uma DTM muscular. Então, a gente observou que com 2 meses de tratamento, já há uma melhora significativa do quadro realmente de dor, e essa melhora, ela aumenta, tá, significativamente no 3º mês, e que não há diferença entre o 3º e 4º mês. Então, isso nos leva a pensar que quando a gente vai fazer uma proposta de tratamento para o nosso paciente, a gente tem que fazer uma proposta de, no mínimo, né, 10 sessões para que a gente faça um tratamento que irá ter realmente um resultado mais eficaz, um resultado muito mais efetivo, tá? Outra coisa interessante, né, que foi o principal resultado assim, desse trabalho, foi que o grupo acupuntura, em relação à qualidade do sono, ele teve uma melhora significativa nos padrões de qualidade do sono, melhor até do que o grupo tratado só com a amitriptilina. Então, a acupuntura teve um efeito bastante significante na melhora da qualidade do sono. E a gente consegue visualizar isso tanto na parte subjetiva, na qualidade subjetiva do sono, ou seja, com 4 meses os pacientes tiveram uma melhora bem significativa nessa qualidade subjetiva, na eficiência do sono, ou seja, o paciente deitava e acordava, né, somente depois de 8 horas de sono, então sem acordar durante esse tempo, e o score global, né, de qualidade do sono realmente teve uma melhora significativa, né, comparado principalmente com o grupo que não foi tratado. Então, a acupuntura realmente tem essa característica também de melhora de qualidade do sono, tá? Então, o que a gente traz, então, como alerta, né, como diferença, e principalmente para quem não é acupunturista, né? A nossa grande vantagem é que a gente faz uma análise muito além da odontologia, né, porque a gente vê o corpo como um todo, né, e utilizar, portanto, a acupuntura dentro como um recurso auxiliar à prática odontológica é um bônus extremamente significativo, né. Quando eu penso, eu vou interromper o compartilhamento, para a gente só terminar aqui. Quando eu penso quais são os passos, né, da acupuntura dentro da odontologia, eu acho que a gente chegou num avanço muito importante. O Hélio falou que ele tinha mais de 20 anos, né, de acupuntura.
A professora Cristina Bossato, né, referiu que começou na década de 90. Então, realmente, os avanços que a gente vê hoje, né, dessa turma que está tendo a oportunidade de ser apresentada a acupuntura hoje dentro da odontologia nessa fase, está pegando, assim, uma forma muito melhor, né? Porque a gente teve que mostrar que a acupuntura era ciência, a acupuntura era eficaz na odontologia, a acupuntura deveria ser inserida, a gente tinha que provar isso. E essa questão de provar, ela mudou completamente até a minha forma de trabalhar dentro da odontologia, porque eu era uma profissional somente de consultório. E a necessidade de provar que a acupuntura funcionava me fez fazer mestrado, me fez fazer doutorado, me fez fazer hoje estar professora dentro de uma faculdade de medicina. E falar hoje de acupuntura dentro desse grupo é muito fácil, né? E a receptividade hoje é completamente diferente. Então, hoje a gente não precisa mais provar nada. Isso é muito bom. Nós estamos em outra fase da acupuntura, né? Então, eu termino aqui a minha fala agradecendo, né? E abrindo espaço para essa minha amiga maravilhosa, que vai falar para vocês, né? Olha aí, é o Ceará jogando, gente, é o Ceará jogando, viu? Tá na final da Copa do Nordeste, paciência, né? Aí eu vou passar, então, a fala para a professora Érica, né, que vai falar sobre os meridianos tendinomusculares e a sua relação, portanto, com a articulação temporomandibular. Um abraço, né? Fica aqui aguardando. Então, gente, é sempre um prazer dividir um espaço com essa amiga querida aí, doutora Delane. Agora eu vou fazer como alguém que mencionou aí, a culpada de eu estar nesse mundo da acupuntura, entre outras pessoas. E enquanto eu vou tentar compartilhar aqui a tela um pouquinho, só um minutinho. Eu nunca quer fazer isso. Então, porque eu vou, para manter a linha de falar das polaridades, eu escolhi falar sobre os meridianos e deixar a Delane com o tema da ciência, que ela domina bem mais do que eu, né? Para a gente poder falar de alguma coisa. Vocês estão vendo o compartilhamento de tela? Eu não consigo ver vocês. Então, para a gente falar de alguma coisa da parte clássica da acupuntura, né? Então, assim, o principal livro da medicina chinesa é o livro de medicina interna do Imperador Amarelo, que é dividido em 2 livros, né? O Suen e o Ling Shu. Então, eu gosto muito de falar dos meridianos tendinomusculares, que está descrito no capítulo 13 do Ling Shu, porque é uma maneira de eu juntar todos os conhecimentos, né? O trabalho com a dor e a DTM dentro da odontologia, o trabalho com yoga, o trabalho com a educação somática, o trabalho com a acupuntura. Eles se somam nessa hora do estudo dos meridianos tendinomusculares. E também, porque eu não sei se está todo mundo acompanhando as lives da IASP, que a IASP tem temas por ano, né? Todo ano tem um tema. E esse ano o tema é a prevenção da dor, né? E está sendo muito enfatizada a questão de fornecer para o paciente estratégias de enfrentamento para a dor. Então, é isso que eu vou tentar abordar com vocês hoje. Como é que essa coisa dos meridianos tendinomusculares e essa união de conhecimentos que eu tive a felicidade de fazer ao longo da vida tem me ajudado a mostrar para os pacientes recursos de enfrentamento da dor, das dores orofaciais através dessa junção. Então, assim, como é isso mesmo de meridianos tendinomusculares, né? Quando a gente pensa em meridianos e a gente botar lá no Google meridianos acupuntura, vai aparecer uma figurinha mais ou menos assim, que são os meridianos principais, né? Que é os que a gente mais estuda na especialização de acupuntura, porque é nos meridianos principais que estão os pontos que a gente vai usar.
Porém, existem outros meridianos. Na verdade, os meridianos são uma teia. Existem os meridianos principais, os meridianos divergentes, os meridianos tendinomusculares, os meridianos de conexão, os meridianos extraordinários, de modo que há uma circulação energética bem complexa que não vai dar tempo da gente falar tanto assim nesse momento. O importante é saber que existe essa teia de meridianos. Em relação aos meridianos tendinomusculares, eles têm trajetos ligeiramente diferentes dos meridianos convencionais, dos meridianos principais, que a gente está acostumado a ver nas figuras de quando fala de acupuntura. Então, assim, a grosso modo, a gente poderia dizer que os meridianos tendinomusculares são as cadeias musculares da medicina chinesa, né? Então, assim, como é que isso tem que ver com a DTM? Primeiro que os meridianos tendinomusculares, eles nos proporcionam uma visão de como é que musculoesqueleticamente a face está conectada com todo o restante do corpo. Tronco, pernas, braços, conforme está explicitado aí nessa figura. Eu acho que tem alguns fisioterapeutas aqui, eu acho que o Bruno... Então, assim, ele há de concordar comigo que as cadeias musculares ocidentais, em geral, elas terminam no pescoço, tem pouca conexão com a musculatura facial, ao contrário dos meridianos tendinomusculares, que prezam por essa conexão, inclusive, dessa convergência de meridianos que existe na face, né? Então, se a gente for olhar, olha só, a convergência de meridianos que existe na face, né? E se a gente tiver essa outra visão aqui, especialmente na região de ATM, de masseter e de temporal, a convergência é quase inacreditável, né? Uma outra coisa que os meridianos tendinomusculares ajudaram muito nesse momento de pandemia, é que durante o isolamento social foi possível estabelecer contato com os pacientes através de aulas online, vídeos postados na internet, onde eu pude dar recursos para os pacientes enfrentarem a dor crônica, né? Para quem não estava podendo ter atendimento. Então, na verdade, a minha proposta para vocês agora é a gente fazer uma experiência prática, aproveitar os nossos últimos minutos para fazer uma experiência prática. Quem me conhece já sabe que eu adoro isso, né? Eu vou só acender a luz aqui, gente, porque está ficando escuro. Então, vamos lá. Seguinte, eu gostaria de mostrar para vocês, primeiro, vamos observar como estamos agora, sem nenhuma mudança. Como você está agora, não mude nada. Você está sentado, como é que você está sentado? Como é que estão seus pés, suas pernas? Como é que está a sua coluna, seus braços, seus ombros? Como é que está o contato do seu corpo com a cadeira? A posição da sua cabeça? Procure não se julgar, só se observar. Guarda aí na sua memória. Experimenta agora mexer a cabeça para um lado e para o outro. E sentir o movimento da cabeça para um lado e para o outro. Vê como é que mexe para a direita, como é que mexe para a esquerda. Eita, os torcedores do Ceará estão comemorando mesmo. Até onde a vista alcança para a direita, até onde a vista alcança para a esquerda. Agora, para no centro, experimenta abrir e fechar a boca algumas vezes. Abre pequeno, médio, grande. A intenção é perceber. O nosso trabalho é aprimorar a percepção. Então, como é que a minha boca está mexendo agora? Ok, guarda isso na memória. Daí eu vou te convidar a ficar de pé. Fica de pé aí no seu espaço. Você não vai precisar me ver, tá? Vou ficar de pé também, porque eu tô querendo fazer a experiência. Se você tiver um tapete, vai ser legal o tapete estar logo atrás dos seus pés. Se você não tiver, tudo bem. Vai usar o chão. Então, se perceba em pé agora, qual é o pé que toca melhor o chão, como é que os pés tocam o chão, qual é a sensação de estar em pé.
Agora você vai levar as unhas, todas as unhas do seu pé direito para trás. Toca todas as unhas do pé direito no chão. Isso, e fica equilibrado sobre o seu pé esquerdo. Pode apoiar a mão na cadeira. Agora, balança o teu calcanhar um pouquinho para um lado e para o outro. O calcanhar direito, que está lá atrás. Balança o calcanhar um pouquinho para um lado e para o outro. Pode ser que seja um pouco dolorido nos dedos, principalmente no dedão. Ok, agora para esse movimento, volta, pisa o pé no chão de novo e observa como é que tá. Como é que tá o contato do pé direito e do pé esquerdo? O pé direito parece mais enraizado, como disse a Cristina. Observa também a sensação na perna, no tronco, nos ombros, no rosto. Experimenta de novo movimentar a cabeça para um lado e para o outro. Como é que a cabeça mexe para a direita agora? E como é que ela mexe para a esquerda? Provavelmente o movimento está mais soltinho para o lado do pé que foi para trás, né? Olha só, existe conexão entre o pé e a cabeça, viva. Daí experimenta também abrir a boca de novo. Pode ser que você ache, pode ser que você não perceba nada, tá? Mas pode ser que você ache que tem um lado diferente do outro. Ok, vamos experimentar agora então o outro lado. Leva todas as unhas do teu pé esquerdo agora lá no chão, atrás. Isso. Se equilibra sobre a tua perna direita e mexe um pouquinho o teu calcanhar esquerdo para um lado e para o outro. Pouquinha coisa, pequenininho. Aí, só mais um pouquinho. Daí volta a pisar o teu pé esquerdo no chão. Vê se ficou mais parecido agora, a sensação do pé direito e do pé esquerdo. Para algumas pessoas pode até ser que o último pé que a gente trabalhou pareça maior, mais enraizado do que o primeiro. Experimenta de novo movimentar a cabeça, vê se ficou mais fácil o movimento do pescoço para um lado e para o outro. Experimenta de novo o movimento da boca. Já começou a dar uma saltadinha para a maioria de vocês, eu imagino. Agora, eu quero avisar que nesse tipo de trabalho não tem certo nem tem errado. Tem o que a gente consegue perceber. Algumas pessoas conseguem perceber muita mudança, outras pessoas não percebem grandes mudanças. A outra coisa que eu queria mostrar para vocês era o trabalhinho mais básico que eu ensino a todos os meus pacientes de DTM. O ideal, eu ensino para os meus pacientes quando eles estão deitados na cadeira odontológica. Então, o ideal para esse trabalho é que você esteja deitado. Se for fácil para você aí, se você vai perto da sua cama, se tem um tapete legal que você consiga deitar facilmente no chão, pega uma pilha de livros para apoiar a cabeça, ou uma toalha dobrada, ou uma almofada que seja rígidazinha, deita no chão, pisa os pés no chão. Se não for fácil, dá para você experimentar sentado. Mas deitado é que a coisa é boa mesmo. Sentado você vai ter só uma pequena ideia. Se você conseguir fazer deitado, é que você vai perceber de fato a mudança. Então tá, quem for deitar, deita no chão, apoia a cabeça no apoio, pisa os pés no chão, deixa os joelhos para cima, os pés afastados na largura dos quadris, os joelhos na mesma largura dos pés. Quem for ficar sentado, esquece o encosto da cadeira, senta, imagina que a tua cadeira é um banco, senta sobre os isquios, não senta lá todo arriado, como a gente diz aqui no Ceará, né, arriado, colapsado. Senta sobre os isquios, se mantenha organizado, mais organizado que você conseguir. Experimenta lá, isso, experimenta o movimento das suas mãos, deixa as mãos nas coxas, experimenta o movimento dos seus dedos, lá nas coxas mesmo, eu estou só mostrando aqui, deixa as mãos nas coxas, experimenta o movimento dos seus dedos. Isso. E mais uma vez, vamos experimentar o movimento da boca. Mesmo quem está deitado. Joia. Guarda na memória. Daí, a gente vai fazer o seguinte. Coloca os polegares aqui embaixo do queixo, mais ou menos. Isso, na região do miloioide, quem é dentista vai saber. Dos digástricos. Isso. Mantenha os dentes levemente afastados, os lábios se tocando. E toca a língua no palato duro.
Você vai provavelmente sentir um movimento aí nos seus dedos, né? Observe esse movimento. Beleza. Volta as mãos lá para as coxas. Daí eu vou te sugerir que você comece pelo seu lado melhor. Qual é o lado da sua mão que mexe mais fácil? Qual é o lado do seu ombro que está mais solto? Pronto, é por esse lado que você vai começar, tá? Então, vamos, antes de começar, leva a língua no palato, no céu da boca, para quem não é dentista, bem no meio do palato, que você vai encontrar uma linha, a rafo-palatina. E mantendo os dentes afastados, mas os lábios em contato, passeia com a língua pela rafo-palatina. Então, a língua vai passear de frente para trás, de trás para frente, reconhecendo essa linha que divide o palato em duas metades. Agora que a sua língua reconheceu a linha média, a rafo-palatina, você vai lembrar qual é o seu lado melhor. E a sua língua, você vai imaginar que ela é um pincel cheio de tinta, que você quer pintar o lado melhor, o lado do palato que corresponde ao lado melhor do seu corpo. Então, você vai continuar esse movimento como se fosse pintando faixas, de frente para trás, de trás para frente, como se você estivesse pintando com essa sua língua pincel um dos lados do palato, o lado que você considerou melhor. Você pode também escolher pintar a face palatina dos dentes superiores, só desse lado. E você também pode escolher pintar a face lingual dos dentes inferiores, só desse lado. Pode ser que dê sono, vontade de bocejar. É tudo livre. Pode bocejar, pode fazer o que quiser. Aí agora para um pouquinho. Observa a tua sensação. Observa um lado e o outro do rosto. Um lado e o outro do pescoço. Um lado e o outro dos ombros. Experimenta de novo o movimento dos teus dedos. Compara os dois lados. Ok. Agora vamos experimentar. Lembra de novo, imagina de novo tua língua como um pincel e vamos pintar o outro lado do palato. Você vai desenhar faixas, pintando o outro lado do palato, de frente para trás, de trás para frente. Desde as ruguinhas palatinas lá perto dos incisivos, até lá atrás, onde o palato duro e o palato mole se encontram, se for confortável para você. Tá todo mundo descobrindo um jeitinho de pegar no sono mais fácil, né? Pinta também a face palatina dos dentes superiores. A face lingual dos dentes inferiores. Agora descansa a língua no assoalho da boca. Leva de novo, observa um pouquinho o teu rosto, um lado e o outro, pescoço, ombros. Leva de novo os polegares lá na região submandibular. E toca com a maior suavidade que você conseguir a língua no palato. Vê se você consegue fazer isso agora, com menos movimento, que os seus dedos percebam menos movimento, que você consegue fazer isso com mais sutileza. Daí agora experimenta de novo, solta lá a mandíbula, experimenta de novo abrir e fechar a boca algumas vezes. Botar o óleo aí na sua articulação temporomandibular. Assim, é muito comum que você tenha essa sensação como se fosse uma lubrificação. Então, assim, o meu tratamento da disfunção temporomandibular,
ele casou com comunhão de bens sem direito à separação com esse tipo de trabalho. Eu vou, cada vez que o paciente vai, seja para fazer acupuntura, agulhamento, ajustar placa, independente do que foi indicado para aquele paciente, eu associo esse tipo de trabalho. Só que eu prefiro que ele faça deitado. Né? E assim, é uma ferramenta também muito interessante para os casos de bruxismo. A gente sabe que bruxismo não é a mesma coisa que DTM, embora eles coexistam muito frequentemente. E a gente tem uma grande questão com o bruxismo de vigília, porque o bruxismo de vigília ainda não tem um tratamento bem estabelecido, depende de o paciente conseguir perceber o hábito para que ele possa reeducar, ele não fazer o hábito. E com esse tipo de intervenção, com esse tipo de sugestão, que são recursos muito simples, você vê que a gente fez assim rapidinho, uma coisa que toma o tempo da pessoa, não é uma sessão de 1 hora, o paciente ganha recursos para aprimorar a sua capacidade de percepção e para conseguir reeducar os hábitos quando são os casos de bruxismo, para melhorar a dor e reeducar também os hábitos, se forem necessários, nos casos de DTM. Então, como a gente ainda tem um tempinho e todo mundo passou aqui a tarde sentado no computador e tal, se quiserem, eu posso mostrar também outros 2 movimentos rapidinho, porque nós precisamos, agora pensando em nós, né? Pensando em nós. E normalmente, como é, Marcelo? Desculpa, eu não te escutei. Nós temos 5 minutinhos. Pois é, 5 minutinhos vai dar tempo. Mas pensando em nós dentistas, por conta da nossa posição de trabalho, que a gente acumula muita atenção nessa região, então vamos lá trabalhar um movimento rapidinho, em 5 minutos, para soltar aí ombros e pescoço. Então vamos lá. Mantenha aquela tua posição sentada como se tua cadeira fosse um banco, senta sobre os isquios, mãos nas coxas, percebe os ombros e escolhe o teu ombro melhor. O meu hoje é o esquerdo, então eu vou usar a minha mão direita, sem usar o meu polegar, eu vou usar uma pegada assim, ó, para segurar aqui no trapézio, como se eu quisesse puxar o trapézio para cima, mas é suave, tá? E eu vou largar o meu cotovelo direito em cima do meu peito. A minha mão esquerda vai ficar solta para o chão, totalmente lá solta para o chão, a mão esquerda. Mantenha a pegada no ombro esquerdo e eleva o braço esquerdo até a altura do ombro e desce. Mantém o trapézio seguro lá. Daí sobe de novo o braço até a altura do ombro, desce. Faz isso mais 2 vezes. Sobe, desce. Só mais uma. Ok. Agora, mantém, sobe o braço até a altura do ombro, gira a palma da mão para trás até você sentir que o ombro girou. Desfaz o giro e desce. De novo, sobe, gira a palma da mão para trás, desfaz o giro, desce. Só mais uma vez. Sobe, gira, desfaz e desce. Agora solta lá, descansa as mãos nas coxas e percebe a sensação dos seus ombros. Isso, não vale colapsar, não vale arriar, como a gente diz aqui. Aí vamos lá. Para manter os 5 minutos. Segura no outro ombro. A gente vai fazer a mesma coisa. Sobe o braço até a altura do ombro. Desce. Sobe mais uma vez. Desce. Só mais 2. Desce, sobe e desce. Agora vai mudar. Sobe, fica lá, gira a palma da mão para trás, até sentir que o ombro girou, desfaz o giro, desce. E mais 2 vezes dessa mesma forma. Sobe, gira a palma para trás, desfaz o giro, desce. E uma última vez, sobe, gira, volta e desce. Ok.
Ok, solta lá, desce as mãos nas coxas, observa a sensação dos seus ombros. Provavelmente estão mais maiores, mais largos, mais soltos, enfim. E acho que ainda tenho 2 minutinhos, uma última coisa para soltar o pescoço. Então, vamos lá. Você vai segurar no seu pescoço, assim, ó, mesmo que você estava segurando no ombro. A gente brinca que aqui no Ceará a gente segura os cachorrinhos novos, bebê cachorrinho pelo pescoço, assim, para ver se é de raça, desse mesmo jeito. Então, ó, o cotovelo vai ficar aqui no lugar, de modo que eu mantendo o meu nariz para frente, com o rabinho do olho eu vejo o cotovelo. Ok. Mas o que eu vou querer é girar a minha cabeça para olhar para o cotovelo. Aí os meus dedos vão escorregar. Deixa escorregar. Volta, segura de novo, volta a cabeça para o centro, segura de novo. Gira a cabeça para o lado do cotovelo, deixa escorregar os dedos na massagem. Volta, segura novamente, vai uma última vez. Ok. Aí volta e solta. Agora troca de mão, segura com a outra mão. Isso. Aí gira em direção ao cotovelo, deixa os dedos massagearem o pescoço, volta, segura de novo. Gira para o cotovelo, volta, segura novamente, gira para o cotovelo uma última vez. E solta e desce. E mais uma vez, experimenta o movimento da sua cabeça, de um lado para o outro. Ah, agora está quase uma coruja. Experimenta também o movimento da boca, de repente, né? Principalmente quem tem questões temporomandibulares, alguma cristaliza, alguma coisa. Bom, gente, então, assim, quem porventura tiver gostado ou tiver achado interessante esse trabalho, todas as quintas-feiras, às 18 horas, eu estou fazendo uma prática online, desde a história da pandemia. Aqui a gente teve um lockdown mais intenso, vamos dizer assim. Estou fazendo umas práticas online nas quintas-feiras, às 18 horas, é gratuito. Quem quiser acessar o link que está lá na bio do Instagram, eu vou escrever no chat lá qual é o perfil, tá? Para quem quiser. E vai ser um prazer receber todo mundo que quiser participar, né? Eu sempre boto também o link no grupo da SOBA, toda quinta-feira, fazendo um convite. E nas quintas-feiras a gente tem a oportunidade de fazer uma coisa um pouco mais longa do que a gente fez aqui. Então é sempre um prazer estar com vocês, mesmo que assim à distância, uma vontade de abraçar todo mundo. Mas que bom que nós podemos estar juntos, ainda que seja assim à distância. Que hajam muitos outros encontros da SOBA. Muito obrigado, professora Delane, professora Érica. Eu acho que nós, antes de passar a palavra para o presidente Hélio Sampaio, para fazer as considerações finais, vocês fecharam com chave de ouro, né? Esses exercícios deliciosos que a Érica sempre traz para a gente, acho que coroou o nosso primeiro simpósio, primeiro seminário online. Realmente foi muito produtivo. Eu queria muito agradecer a todos os palestrantes, agradecer todos os convidados, o pessoal da assistência, todo mundo que ajudou a tornar esse evento um evento muito prazeroso e muito gostoso para todos, e com muito conhecimento. Eu gostaria de particularmente agradecer a SOBA pelo convite honroso de poder moderar esse seminário. Mais uma vez, convidar a todos a visitar o site da SOBA, está aí no chat, para quem ainda não anotou. Visitem as nossas redes sociais, que tem material lá também. E sejam muito bem-vindos. Quem ainda não está conosco na SOBA, sejam sempre muito bem-vindos. Tá? Que vocês, além de vocês participarem de uma entidade científica, vocês vão participar de um grande grupo de amigos. Então, a gente tem o privilégio de ter amigos pelo Brasil todo, trocar ideias, e isso é muito gostoso. Muito obrigado. Agora eu passo a palavra para o presidente Hélio Sampaio Filho para fazer as suas considerações finais. Bom, Marcelo, obrigado. Normalmente, eu gosto de terminar as minhas falas
com alguma frase, né? Hoje eu vou fazer o contrário, hoje eu vou começar com uma frase, e uma frase de alguém que eu admiro muito, alguns daqui sabem, que é São Francisco de Assis. São Francisco falava assim: comece fazendo o que é necessário, depois o que é possível, e de repente você estará fazendo o impossível. Parece que a SOBA seguiu esse trajeto, né? Porque a SOBA foi criada em 2014 porque era necessária, né? Era necessário haver, e continua sendo, uma entidade que representasse os dentistas acupunturistas. Não só os dentistas acupunturistas, mas os acupunturistas de uma maneira geral, porque, na verdade, todos nós, acupunturistas, precisamos dessa união. Então, ela começou porque era necessário. Depois ela fez o que era possível, né? O que era possível? Com poucos recursos, a gente conseguiu fazer 3 encontros, né? Que foram um sucesso. E estamos partindo para um 4º encontro, que ainda vai ser elaborado da maneira que nós vamos conseguir fazer. E aí vem o que é impossível que nós estamos fazendo. Conseguimos reunir aqui, pessoal, uma equipe, né, que não tem nem o que falar. É um show, eu não sei realmente. Agradecer só, né, a Cleri, a Cris Borsato, a Ana Cristina Caruso, a Roberta Blanco, a Andréia Costa, a Delane e a Érica, que, como o Marcelo falou, fecharam isso com chave de ouro. Eu vou arrumar uma encrenca aqui, porque a Ana Cristina Caruso, ela detesta isso, né? Detesta que eu fale assim, mas paciência, né? Eu acho que esse encontro está acontecendo, tudo bem, todo mundo está empenhado, mas foi por uma ideia dela, surgiu uma ideia, ela acordou com essa intuição e começamos a conversar, e aí acabou virando esse show que foi, né? Sensacional, não tem nem o que falar, né? Então, pessoal, a SOBA, ela precisa realmente de união, ela precisa de mais membros para se sustentar e a gente conseguir cada vez mais proporcionar isso que a gente proporcionou para vocês. Então, repetindo o que o Marcelo falou, visitem o site, tá? Tornem-se sócios da SOBA. Nós realmente estamos conseguindo fazer o impossível. Com um time desse, pessoal, é impossível não dar certo, e está dando certo, né? Então, eu tenho que finalizar realmente agradecendo, estou extremamente feliz, eu comecei meio assustado, comecei meio ansioso, né? E estou terminando assim com muita alegria, né? E agradecendo realmente não só a esse time de ouro que se apresentou, como todos os que estiveram presentes, né? Oscilou aí entre 120 e 115 pessoas presentes aqui, rodando, né? Estamos terminando com 101 pessoas, mas agradeço a vocês realmente o empenho, o carinho, tudo que vocês proporcionaram, tá bom? Obrigado, gente, e vamos partir para o 4º encontro, né, Roberto? Até mais, gente. Um abraço para todos.